Convidamos o professor Gildo Magalhães, do Departamento de História, para falar um pouco sobre o grupo de pesquisa Cronos. O grupo busca analisar de um ponto de vista histórico e epistemológico o conhecimento científico produzido pela universidade, principalmente em áreas relacionadas à saúde. Bem, o Cronos se originou como uma aproximação entre o Centro de História da Ciência da USP e o Instituto de Estudos Avançados, o IEA. O Centro de História da Ciência existe já desde 1988. Ele foi formado por professores dentro da FEFELESH, mas se constituiu como um grupo interunidades. Então, desde esse início, ele congrega representantes, por exemplo, da Escola Politécnica, da FAO e de outras unidades da USP. Nós sentimos que esse centro precisava ter uma revitalização e surgiu, então, a nossa conversa com o IEA, que seria no sentido de o centro criar um projeto que fosse também do interesse do IEA, e descobrimos esse núcleo de pesquisa dentro da história das ciências da vida e da saúde. Nós fazemos história da ciência e da técnica na USP já há muitos anos, e inclusive várias das pessoas que integram os nossos grupos de pesquisa se especializaram em estudos de história da saúde, história das doenças, história da medicina de uma maneira geral. Então, colocamos essa proposta para o IEA e isto foi aceito. Agora, em dezembro de 2016, o Centro de História da Ciência continua a existir como tal, mas ele também será um grupo de pesquisa dentro do IEA para desenvolver esse projeto voltado para várias finalidades. Uma delas, que eu acho que é bastante importante, é a contribuição que a USP deu para a história da saúde pública, da medicina em geral e das ciências da vida, englobando bioquímica, biologia, farmácia, enfim, várias outras especialidades nas quais a USP certamente tem uma história. Muitas pessoas conhecem partes dessa história, mas nós não temos ainda um apanhado geral de até como mensurar essa contribuição da USP para com a sociedade. Ela é enorme, muitos dos nossos pesquisadores também fizeram parte de outras instituições, ao mesmo tempo que davam aula na USP, faziam pesquisas em outros institutos, e tudo isso está registrado de alguma forma, mas fragmentariamente. Então, nós achamos que uma pesquisa mais sistemática desse assunto nos mostraria como foi essa evolução e como é que a USP contribuiu dentro desse setor. Nós vamos iniciar nesse primeiro ano com uma série de palestras de pessoas convidadas, especialmente para focalizar aspectos da história da saúde em São Paulo e no Brasil. E, ao mesmo tempo, vamos fazer um exercício que é uma das outras metas da nossa cooperação com o IEA, que é reunir os grupos que fazem pesquisa em História e Filosofia da Ciência. Porque, por exemplo, aqui na FEFELESH nós temos pelo menos uns 6 grupos que fazem essas atividades de pesquisa, de publicação, mas elas não interagem entre si. Então, um primeiro grande esforço vai ser nós nos reconhecermos mutuamente e a ambição é, a partir desse reconhecimento, fazer uma integração. Então, nós planejamos, até o final do ano, fazer o que seria um seminário USP de História da Ciência. E isto teria como benefício, além de nos conhecermos, fazemos uma simbiose entre esses grupos para produzirmos uma série de literatura e mesmo
de esforços novos de pesquisa envolvendo alunos de iniciação científica, de pós-graduação, de pós-doutorado. Temos tudo isso planejado para iniciar nesse ano e ir sendo desenvolvido ao longo dos próximos anos. O nosso grupo é interdisciplinar, mas basicamente focalizando história, filosofia da ciência e fazendo a junção desses dois campos, a epistemologia. Também temos o concurso de várias dessas outras unidades que compõem o Centro de História da Ciência, como a própria Faculdade de Medicina e outros integrantes. Portanto, esperamos que esse seja um verdadeiro exercício interdisciplinar. A interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade sempre foram palavras muito empregadas e atitudes muito desejadas, mas na verdade nós temos poucos exemplos concretos de aplicação desses ideais. As diversas ciências costumam, especialmente quando se trata das ciências naturais, físicas, ou até a matemática, que também pode ser incluída nesse rol, imaginar que a pesquisa tem que ser a mais up-to-date possível, a mais atualizada possível, de maneira que a história é só uma curiosidade. Isto é bastante praticado e não é uma particularidade nem da USP, nem do Brasil, isto é assim no mundo inteiro. Mas, na verdade, a história é sempre uma fonte de conhecimentos, mesmo para a atualidade. Por exemplo, as células-tronco, pesquisas que são muito atuais na medicina, elas têm uma origem já bastante parecida com as aplicações atuais, de mais de um século atrás. No final do século XIX, pesquisadores alemães e outros estavam investigando o que exatamente ficou dormente na medicina durante muito tempo, que foi essa questão das células-tronco. Se as pessoas fossem se interessar dentro da medicina por estudar essa história, no final do século XIX, veriam que esse é um assunto que ficou em suspenso. Ele não estava encerrado. Tudo isto mostra que a história da ciência tem um alcance maior do que a da simples curiosidade de saber o que aconteceu no passado. É um exercício que precisa ser feito de tomar consciência de que as ciências têm uma história e não é uma história para ficar guardada, uma história de arquivo. Ela também é isto, mas ela pode se tornar uma história viva. Nesse sentido, quanto mais as unidades que são específicas da universidade se interessarem pela história, mais elas vão trazer contributos para o seu campo específico. Nossa experiência sempre nos mostrou que os alunos têm interesse em conhecer a história das suas graduações. Então, havia assim, de uma maneira dispersa, não focalizada, um interesse genérico de unidades quererem aprender história. Por outro lado, os historiadores, há muito tempo, também começaram a se interessar por aspectos de saúde pública, manicômios, hospitais, enfermidades de uma maneira geral, e eu acho que esse movimento também existe já há muitas décadas, e o que estava faltando é convergir os dois lados. Nós não temos no Brasil uma graduação em História da Ciência. Ela é praticada, seja por cientistas que vieram das suas respectivas áreas, seja por historiadores que se apaixonaram por aspectos científicos, tecnológicos. E isto talvez seja
um impedimento para que a gente tenha crescido o quanto deveria ter crescido se nós, desde o início, tivéssemos podido trabalhar juntos. Eu tenho uma opinião particular de que as nossas divisões são muito artificiais, em geral, em todos os campos do conhecimento. Isso acaba valendo até para a distinção entre teoria e prática, por exemplo, ou entre aquilo que se chama pesquisa pura, pesquisa aplicada, ciência, técnica e tecnologia. Acredito que há muito mais sobreposição do que separação entre essas áreas. E o que justamente faz falta é nós nos juntarmos para conhecermos isto. A história em si nos dá elementos para chegar a uma conclusão como essa que eu propus, de que as nossas divisões são arbitrárias. E, claro, toda vez que nós separamos, nós saímos perdendo. Aparentemente há um ganho porque você acha que a especialização conduz a resultados mais rápidos, desde o investimento que é concentrado até os produtos que se espera desse investimento. Mas na prática, como eu falei, ao longo da história, aquilo que era pesquisa aplicada virou uma pesquisa básica e vice-versa. E a ordem desses acontecimentos nunca é pré-determinada, pré-estabelecida. Ela acontece conforme a sociedade evolui. E as pressões sociais, econômicas, culturais acabam sendo tão mais relevantes do que essas nossas divisões que a conclusão é esta: vamos trabalhar juntos para nos beneficiarmos dessa interação, dessa simbiose que certamente é benéfica, e os resultados vão aparecer de qualquer maneira.